Olá, bom dia. Ilha em Movimento, Comunidade em Cena é um espetáculo que vai ser apresentado hoje. Mas para você entender melhor um pouquinho sobre esse espetáculo, é melhor a gente falar do movimento que gera esse espetáculo, o projeto que idealizou esse espetáculo. É sobre isso que nós vamos conversar para você entender direitinho toda essa história. E quem veio nos explicar os detalhes disso foi a Bianca Mello, que é coordenadora do projeto Ilha em Movimento. Bom dia. Seja bem-vinda. Obrigada, fico muito feliz de compartilhar com vocês sobre esse espetáculo e esse projeto maravilhoso. Vamos falar primeiro do projeto, antes que a gente fale do espetáculo, porque o espetáculo já é o resultado do projeto desenvolvido, é isso, né? Isso. Então, o que é exatamente esse projeto Ilha em Movimento? Então, o projeto Ilha em Movimento, ele nasce em 2021, ele começa a acontecer em 2021 a partir da Fundação Justiça e Paz Se Abraçarão, né? Ele é pensado e idealizado para acontecer dentro de nossas comunidades, para que no contraturno, crianças e adolescentes, eles possam ter acesso à cultura, a lazer, a esporte, eles possam estar em espaços que sejam acolhedores para eles. Quer dizer, isso acontece para alunos de escolas da rede pública, eu imagino, né? Quer dizer, eles estudam de manhã, de tarde, estão com um tempinho livre, já vão lá para o projeto. Isso. A Fundação ela tem parceria com algumas instituições dentro de alguns polos, alguns bairros aqui de São Luís, como Sacavém, a Vila Luizão, a Aritaquibacanga. Essas são as áreas de atuação. Isso, a Aritaquibacanga, lá no Coroadinho também, na Cidade Olímpica. Então, essas áreas têm instituições parceiras, onde essas atividades elas acontecem. São mais de 15 oficinas espalhadas por São Luís. Dentre elas, a gente tem teatro, a gente tem dança, a gente tem capoeira, tem o próprio judô e a gente tem oficina de percussão também. Então, todas essas oficinas acontecem em horários variados, com crianças e adolescentes de 12 a 21 anos. Ai, pensei que adolescente era esse de 29 anos. Não é, mulher? Porque eu trabalho com jovem também, aí... Vai dando uma confusão, mas é bom que o resultado é o que interessa. Para participar dessas oficinas, vocês fazem buscativa, vocês espalham informação, como é que vocês atraem a atenção desses adolescentes para essas oficinas, Bianca? Então, a gente sempre procura fazer um processo de divulgação dentro das próprias comunidades. Eu te cito o exemplo da Cidade Olímpica, que, por exemplo, a estratégia que a gente usa lá não é só das redes sociais. Tem a divulgação nas redes sociais, mas tem ali o boca a boca, falando com a comunidade, indo para a rua. É muito grande, né? É muito grande. A Vila Olímpica é muito grande. Cidade Olímpica, aliás. Isso. E aí tem a questão também de usar também de carro de som, anunciando, de colocar faixa, é uma comunicação tá mais próxima das comunidades. E aí a gente tenta adequar a estratégia de acordo com o bairro. E aí, por exemplo, distribuir cartazes pela comunidade, fazer esse processo de divulgação e ir espalhando. Como o projeto já acontece desde 2021, a gente já tem um público que já acompanha essas atividades. Então as vagas geralmente acabam muito rápido, porque... Isso é bom. Isso é muito bom, de fato. E com essas atividades a gente tem conseguido atingir muitas famílias, porque, por exemplo, não é só a criança e o adolescente que está ali sendo beneficiário, a família também acompanha todo o processo, a família também está presente. Eles integram a família nessas atividades. Exato. Por exemplo, no ano passado a gente levou as crianças ao cinema. E os familiares puderam ir ao cinema também. Esse ano, em parceria... Imagino que, só te cortando, imagino que seria a primeira vez de muita gente. Muita gente foi a primeira vez. Esse ano a gente repetiu o processo também, levando todos os polos, fazendo um calendário, levando um ônibus. Imagina a algazarra que foi isso tudo. A farra que é para essas crianças. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa questão do incentivo, né? Muitas vezes as crianças que estão na periferia, elas não são incentivadas a consumir cultura, a estar nesses espaços, não são incentivadas a viver esse tipo de coisa. Então, se a gente tem a oportunidade de proporcionar a partir do projeto, a gente tem proporcionado. Levar tanto no teatro como no cinema, mas também fazer uma visita ao Centro Histórico de São Luís, que muitas vezes alguns deles não conheciam, mas também de ter vivência dentro da comunidade. A oficina de teatro, ensaia uma coisa, pode apresentar no teatro, mas apresenta para a comunidade também, para gerar esse na comunidade. Para gerar esse pertencimento. É daqui que eu sou. Não importa o que estão falando lá fora da minha comunidade, do lugar onde eu vivo, mas eu estou como agente de transformação do meu dia a dia, agente de transformação da minha. Isso é interessante. Porque eu acho que na medida em que eles se apresentam para a turma deles, vamos dizer assim, eles vão já receber aquele primeiro carinho, aquele primeiro incentivo que vai dar aquele impulso para eles se apresentarem lá fora. A minha família está me prestigiando.
Minha família está me minha vendo. Filha tá minha filha. Minha filha também é da minha família. Eu falo família de modo mais amplo, está sempre ali participando. E os resultados? Como é que é o resultado a partir daí? Como é que vocês veem a transformação nas pessoas, nesses meninos, nessas meninas que participam desse trabalho? A gente sempre faz reuniões de pais, né? E essas reuniões de pais, com os pais e todo mundo, os responsáveis, sempre geram muitos resultados positivos, porque é dali que a gente colhe aquela coisa. A gente sabe, por exemplo, tem 100 crianças participando da oficina, tem 100 crianças que no horário que deviam estar na rua estão fazendo uma outra atividade, 100 crianças que aprenderam a falar mais, se expressar mais. Mas quando os pais chegam é outra questão. A minha filha é mais carinhosa. A minha filha não está dando mais problema na escola, o meu filho melhorou as notas, porque dentro do projeto também se trabalha a disciplina, se trabalha o acesso à educação, se trabalha políticas públicas de modo geral, obviamente de uma maneira de que as crianças consigam compreender, claro, diferenciado. Né? Mas os resultados para a gente é quando a gente visualiza famílias que elas conseguem conversar entre si. Parece simples, mas não é tão Chega simples. perto que você vai ver o que significa isso, né? E isso eu falo mais especificamente dos adolescentes, né? Dos adolescentes que muitas vezes estão vivendo processos que suas famílias não conseguem compreender. E o projeto ajuda a gente a unir esse elo, a fazer com que as famílias estejam mais próximas. Só que aí também tem a questão da distância da violência, da distância da criminalidade, da distância das ruas. A gente entende a rua como um lugar de aprendizagem. E ela pode ser positiva e também pode ser negativa. De aprendizagem de tudo, né? De tudo. A escola, de alguma forma, ela faz parte desse processo? Ou ele entra como um reforço a mais no trabalho feito para a escola? Como é que funciona? Trabalham juntos? Trabalham separados? Então, tem a atuação que a escola já tem, né, na vida da maioria dessas crianças e adolescentes, e tem a atuação do projeto. A gente não tem ligação específica com as escolas, mas as escolas estão cientes que os alunos delas estão participando do projeto. Muitas vezes até quem faz essa ligação é as próprias famílias. Eu avisei na escola do meu filho, ou então a gente foi divulgar, por exemplo, nas escolas que estavam acontecendo, que tinham inscrições abertas para que as pessoas pudessem dessas escolas participar, mas não que tenha uma ligação direta de complemento das atividades. Mas dá para a escola sentir, vocês têm relato disso, dá para a escola sentir o resultado do que acontece fora dela? Dá para a gente sentir a partir dos relatos das professoras. Isso. Porque, por exemplo, a gente tem a questão de comportamento, tem a questão de conversa, como a gente falou sobre disciplina, né? A gente mede a partir do que as professoras relatam para as famílias e que às vezes mandam um áudio no WhatsApp, é muito fácil, né? Mandam um áudio dizendo, olha, queria te falar sobre a melhora de aluno tal, de como ele tem evoluído. E essa evolução se dá diante de muitas causas. E a principal delas é o contato com outras crianças. E eu te falo desse contato com outras crianças porque no nosso projeto a gente tem crianças que estão dentro do espectro autismo, por exemplo, autista. Então, a gente trabalhar a inclusão com outras crianças que, por exemplo, nunca não sabiam sobre essa realidade. Não tem um amiguinho na escola, então por que ele é assim? Por que ele não gosta tanto de contato? Por que não fala tanto? Então, trabalhar tudo isso para que quando chegue a acontecer na escola, ele já sabe como lidar com a situação. Só um recorte nessa história. De alguma forma, vocês trabalham também com crianças de espectro autista ou vocês só preparam os coleguinhas para tratar com eles? Vocês têm suporte para esse atendimento? Então, porque, por exemplo, a gente tem os oficineiros que fazem parte que são os educadores sociais, mas aí o projeto também ele tem uma outra vertente, que é o acesso à saúde e a segurança alimentar. No acesso à saúde, a gente tem uma rede de profissionais que mensalmente eles estão dentro da comunidade, fazendo atendimento clínico geral, psicóloga, nutricionista. Então, a gente tem toda essa equipe multiprofissional para dar apoio ao projeto e às famílias. Porque o projeto, como eu te falei, não é só para os adolescentes e as crianças, é para a família. Então, o atendimento, ele é para a família toda. Ok. Rápido intervalinho aqui na nossa conversa, não deixei a Bianca nem tomar água, quanto mais café, mas ela vai já tomar água e café nesse intervalo e a gente volta para continuar conversando, porque é só um minutinho e eu volto já.
Já estamos de volta conversando aqui sobre esse projeto muito legal que é Ilha em Movimento, Comunidade Ensina, e a gente pegou o primeiro bloco todo, falou sobre a movimentação. Agora nós vamos falar da cena, porque esse pessoal agora já está preparado, eu imagino. Sim. Vocês já trabalharam muito, agora é hora de mostrar um pouco o resultado desse trabalho. Como é que é feito e quando vai ser? Então, o espetáculo vai acontecer hoje às 18 horas no Arthur Azevedo, e o espetáculo ele foi pensado para que as crianças tenham vivência de palco, sabe? Eu me emociono muito e me dá um sentimento muito bom de falar disso, porque a primeira vez que a gente fez a culminância no teatro foi no ano passado. Em fevereiro do ano passado a gente encerrou as atividades daquela fase do projeto, indo para o Teatro Arthur Azevedo também. E foi a experiência de que os pais das crianças e adolescentes nunca tinham ido naquele teatro. Então, para a gente pisar mais uma vez naquele chão... A conquista, só te cortando, a conquista já começa por aí, né? A conquista já começa nisso. Em alcançar aquele espaço. Alcançar aquele espaço. Aquele espaço de que muitas vezes não é para nós, que estamos dentro da comunidade. Então, quando a gente leva o espetáculo, mas não só o espetáculo, não é só as crianças que estão em cena, são as famílias delas que estão na plateia, é a comunidade que está na plateia. Então, ver o meu tio, mas ver o meu vizinho ali na plateia me olhando, ver essas pessoas vendo o que eu aprendi. A gente vai ter espetáculos de balé, a gente vai ter a dança, a gente vai ter os meninos que ensaiaram a quadrilha. Então tem um pouco do meio junino, mas também tem um pouco do balé clássico, e tem um espetáculo que chama, uma apresentação que vai chamar Periferias, que é o que eles construíram dentro de uma oficina de teatro e dança lá na Cidade Operária. Mas também tem as crianças da área rural de São Luís, lá da Matinha, que ensaiaram também para apresentar. Então, essa dinâmica de levar de fato a comunidade, de levar os nossos bairros representados ali para dentro daquele teatro, de causar em nós o sentimento de por que eu tenho acesso, por que eu estou naquele espaço e a maioria dessas pessoas estão indo a primeira vez. É para que a gente se incomode. Por que algumas pessoas conseguem ocupar alguns espaços que outras não? E outras não, né? É questão de não se acomodar, simplesmente se incomodar com isso, né? É isso que vocês querem, né? Assim, incomodar. Mas incomodar no sentido de que a gente traga esse sentimento. Você está certíssima, certíssima. Assim, aí você está me dizendo que tem espetáculo de dança, tem espetáculo de balé, teatro. Tem espetáculo de teatro. Para descobrir essas vocações dentro dessas crianças ou dentro desses adolescentes. Como é que é? Eles mesmos chegam, eu quero participar disso, eu quero participar daquilo, ou então vocês descobrem, você tem mais tendência para fazer isso, você tem mais tendência para fazer aquilo. Como é que é feito esse despertar dessa vocação? A inscrição é para o projeto, né? Então, quando chega, eu queria participar do projeto, tem lá a fichinha de inscrições com todos os dados, então a gente tem todas essas oficinas aqui. Vamos fazer uma aula experimental? Vamos ver aqui onde é que tu te encaixa, o que tu gosta mais. A gente teve gente que começou na capoeira e acabou ficando só no teatro. Teve gente que iniciou no teatro e está na capoeira, e teve gente que ficou nos dois. Pode ficar. Pode ficar nos dois. Pode participar das duas oficinas. Oficinas, na verdade, isso, pode participar das duas oficinas. Porque a gente também gera essa dinâmica. Se não chocar os horários, se não for nos mesmos horários, dá tudo certo. A gente tem como articular. O que importa é botar essa criançada toda dentro de alguma atividade que interesse e que dê resultados. Você diria que foi em 2021, né, que vocês começaram. Você diria que de lá para cá, Bianca, o resultado que vocês têm colhido é o que vocês imaginavam? A gente colheu muito mais resultado do que a gente imaginou, na verdade, porque a gente começa querendo atingir 500 crianças, 100 em cada grande polo da cidade. 5 polos, né? Isso, 5 polos. 100 em cada grande polo. No primeiro ano a gente atinge mais de 800. Já passou da meta, já logo passou no primeiro ano. E porque assim, é uma quantidade muito pequena, né? Se a gente for olhar nossas comunidades. Se você chegar na cidade olímpica com 100 crianças, é quase nada. É quase nada. E ainda tem a cidade operária e todos os outros bairros, mas a gente o objetivo é proporcionar de fato esses espaços, é que a gente tenha contato com os espaços de lazer, que tenha contato com a educação, fortalecer a comunicação, que é um dos meios mais importantes, mas no sentido de que as crianças precisam estar prontas para conversar, para dialogar. A gente tem vivido num mundo muito digital,
onde a maioria das vezes, se tu pedir para uma criança ou um adolescente, se ele interpretar um texto para ti, é verdade, não consegue. Mas pede para ele mexer no celular. Exato. Então, proporcionar esses espaços para que a gente aos poucos tente mudar um pouco dessa realidade, de que esses espaços precisam ser ocupados, de que essas crianças e adolescentes precisam ter oportunidades, porque eles podem tudo, mas eles podem tudo se eles tiverem oportunidade de ser, de crescer, de falar e de ser ouvido. E é isso que a gente tenta... precisa esse direcionamento, Exato. Né? Porque como adolescente quer tudo mesmo, ele quer viver a vida num dia só. Se a gente der uma movimentação, um direcionamento, eu acho que o resultado vai ser melhor e eu acho que é esse o trabalho que vocês estão fazendo. Por enquanto vocês trabalham em 5 polos, né? Tem a possibilidade de expansão desse projeto? Então, a gente pensa nessa possibilidade, mas aí isso tem muitas questões envolvidas, né? Sim. Principalmente por conta dos custos, mas não é algo que a gente pensa para logo, para agora. Queremos continuar fortalecendo as atividades que estão acontecendo, porque a gente ainda quer alcançar muitos resultados, né? Muita gente pergunta, vocês querem formar jogadores de futebol? Porque a gente também tem oficina de futebol, só que especificamente a gente está falando aqui sobre a parte cultural. Então, vocês querem formar jogador de futebol? Vocês querem formar musicistas, capoeiristas? Isso é consequência. É consequência do que pode acontecer. A nossa prioridade agora é salvar adolescentes e jovens. A nossa prioridade agora é que eles tenham oportunidade, que eles consigam se enxergar nesses espaços. E quando eu falo desses espaços, é que eles consigam enxergar, poxa, eu posso estudar. É simples, mas eu posso estudar. Eu posso fazer alguma coisa. Eu posso ter oportunidades. E depois de um espetáculo desse, vamos dizer, o espetáculo é o final, é o resultado de tudo que foi aprendido ao longo do tempo, chega lá, aprendendo. Depois desse espetáculo, a sensação, como é que é? Levou esses meninos para casa, imagina, eufóricos. É uma coisa, porque controlar imagina. Essa euforia toda, esse resultado de eu vi, eu fiz, eu venci. Como é que funciona isso assim? Eu lembro que no ano passado, sair do Arthur Azevedo com todo mundo foi caótico. Porque eles estavam numa felicidade e queriam contar tudo que eles viram. Isso. E que foram nas frisas, e que desceram, e que apresentaram. Então, levar todo mundo pro ônibus foi isso, de ouvir, tia, mas tu viu que eu fiz isso? Tia, tu viu que eu fiz... eu sou chamada de tia dentro do projeto, né? Sim. A senhora viu que eu fiz aquilo, mas é justamente essa sensação, a sensação de que dever cumprido. Eles estão se preparando. Precisa ver, ontem a gente teve um ensaio geral com um polo, né, na cidade operária, e eles estavam completamente eufóricos, ensaiaram na quadra de uma... Já estavam, ensaiaram na quadra de uma escola. Então imagina quando eles chegarem lá no palco. Tem crianças que não participaram do ano passado porque não estavam no projeto. Mas a sensação do depois é que, por exemplo, esse ano, como a gente está fazendo agora em julho, encerrando essa fase do projeto, então eles já vão ter o recesso. Logo em seguida, é a atividade antes do recesso de férias. Mas no ano passado foi no mês de fevereiro, então continuou as atividades. Então foi assunto para mais de 1000. Mas era no sentido de contar para o meu amigo. Tia, eu posso trazer o meu amigo para fazer uma aula com a gente? Porque eu contei para ele do que a gente fez. Isso já serve de multiplicador das ações que vocês desenvolvem. E só para lembrar, vai ser hoje? Hoje. Que hora? Às 18 horas. Lá no Arthur Azevedo. A entrada é liberada? Como então, é que é? A gente tem alguns ingressos que ainda estão disponíveis que vão ficar lá na bilheteria. Mas o evento, em sua maioria, ele é para as famílias e para as comunidades dos meninos e meninas que participam do projeto. A gente quis fazer dessa forma porque, como a gente já comentou, né, a maioria das vezes é a primeira oportunidade que essas pessoas têm de estar dentro daquele espaço. É para a família também pertencer, tem essa sensação de pertencimento. Isso. Eu participo desse projeto, eu sou parte disso. Exato. Olha, Bianca, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, é maravilhoso ver projetos assim. E quando você vê os resultados alcançados, isso sim dá a sensação de dever cumprir e vontade de fazer mais, né? Dá sim, muita vontade de fazer mais. Eu sou apaixonada pelo Ilha Movimento, justamente por ser agente de transformação dentro do território. Como eu estou próximo da comunidade, mas também estou dentro da coordenação do projeto, eu escuto muita devolutiva das famílias. Então, as devolutivas das famílias nos fazem ser mais fortes diante das adversidades. Então, que essa ilha se movimente muito mais e que você bote essa ilha para se balançar toda.
Parabéns mais uma vez. Obrigada. Bom dia. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui ajudando a gente a fazer esse trabalho todo, me ajudando a fazer o café de hoje. Ai, muito obrigada. Foi um prazer estar com você hoje nessa manhã. Foi um prazer recebê-la também. Muito obrigada. Bom dia mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau e até a próxima.